Muito bem, são 7 horas e 14 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, agora para falar sobre vacinas, vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Caicó. A gente recebe aqui, já de antemão agradecendo aqui por aceitar aqui o nosso convite, Jardênia Noronha, ela que é coordenadora da Secretaria de Saúde aqui de Caicó. Bom dia, Jardênia. A gente até conversava aqui fora do ar que passa a impressão, né? Você pode nos afirmar ou não, de que essa questão da vacinação contra a Covid está tranquila aqui em Caicó, não é isso? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, ouvintes. A gente tem a impressão que as coisas estão melhores do que já estiveram. Né? Acredito que cada grupo a mais que vai sendo incluído são menos pessoas insatisfeitas. Né? E a gente tem conseguido avançar. Vários grupos prioritários já conseguiram ser incluídos e finalizados, e aí a gente já está avançando na vacinação da população geral, né, sem comorbidade, sem nenhum grupo prioritário, e a gente tem essa sensação, embora muito trabalho, né, embora é bem difícil esse tempo, essa organização, mas a gente tem a sensação de que está melhor do que já esteve. Vocês ontem iniciaram a vacinação para 50 anos. Isso, ontem nós iniciamos a vacinação para pessoas com 50 anos acima, sem comorbidades, e ontem foram vacinados 2.033 pessoas em Caicó. Era o que se esperava? Eu achei até que fosse menos, na verdade, né? A gente utilizou tudo que a gente tinha ontem e foi uma vacinação bem expressiva, foi o recorde, né? Até agora foi o dia que a gente mais vacinou em Caicó. Essa faixa de 50 anos, então, já foi atendida? Sempre tem uma ou outra pessoa que não foi, né? Ontem, alguns pontos encerraram as vacinas bem cedo, e a gente foi remanejando, de onde tinha mais para onde tinha menos, mas nenhum ponto conseguiu ficar até as 14 horas, que era o previsto. Todos os pontos encerraram a vacinação antes. Então, acredito que tem alguém procurado algum ponto que já não tinha mais dose para tomar. Aí, quando a gente receber novas remessas, a gente já vai dar continuidade a essas pessoas com 50 anos acima que não conseguiram ser contempladas. Mas já anunciando uma outra etapa? A depender do quantitativo de doses. Sim. Qual é a expectativa para as próximas etapas? Vocês já começaram de 50 anos, né? Caso chegue vacina suficiente, qual vai ser o próximo cronograma? Porque tudo depende muito do quantitativo de doses que a gente recebe, né? A gente espera uma coisa, de repente não vem, pronto. Semana passada, todo mundo muito animado com a vacinação da educação. E aí a maior parte dos municípios do Seridó não receberam nada para a educação. Só quem recebeu foram os municípios que tinham universidades. Então termina que a gente espera uma coisa e às vezes é surpreendido. Então, a depender do número de doses, for um número muito pequeno, a gente vai fazer apenas complementação de quem tem mais de 50 anos e não conseguiu ser contemplado. E aí, se vier um número maior, a gente vai botando, né? 49, 48, a depender do quantitativo de doses. A Secretaria de Saúde do Estado anunciou que vai usar parte de sua reserva técnica para aliviar a situação da falta de vacinas para as primeiras doses nos municípios. Queria que você me explicasse o que é essa reserva técnica e se Caicó vai ser beneficiada com isso. Essa reserva técnica as vacinas que chegam no estado, eles nunca entregam 100%. Eles sempre ficam com uma parte, porque pode acontecer que algum município seja prejudicado, que haja perdas, que haja extravios, que precise repor esse estoque de alguma forma. Então, o estado ele nunca fica zerado, ele sempre tem uma reserva técnica para garantir em caso de alguma eventualidade. Essa semana nós recebemos um quantitativo a mais de doses, né? A gente questionou, porque muitas das pessoas que estão sendo vacinadas em Caicó, elas não são de Caicó, não moram em Caicó. Isso porque Caicó é polo, né? A gente já espera. Por exemplo, as pessoas que trabalham na educação. A gente não está vacinando quem mora em Caicó, a gente está vacinando quem trabalha em Caicó. Da mesma forma da saúde. Quem trabalha em Caicó na saúde está sendo contemplado. A segurança pública, então, a região do Seridó, Caicó foi um polo. Então, a gente alegou que muitas das doses que estavam vindo para Caicó estavam sendo contempladas pessoas de outras cidades, porque eram dos grupos prioritários, e terminou que a população de Caicó mesmo estava um pouco prejudicada. Então, nós recebemos um pouco mais de doses ontem, que foi o que a gente conseguiu avançar nessa vacinação de 50 anos acima. Então, os municípios também têm uma reserva técnica ou foi mais o Estado que tem isso? Não, quem tem é o Estado. Os municípios estão usando tudo que chega. Não dá nem para usar praticamente nada, né? Como é que hoje, quarta-feira, vocês estão vacinando o quê? Gestantes? Hoje a gente está continuando com gestantes, puérperas e lactantes, né? Já é um público pequeno, porque a gente já vacinou a maior parte, né? Só quem não foi contemplado ali é quem realmente não pôde ir ou quem engravidou recentemente, mas a gente já vacinou bastante. E iniciamos hoje um novo grupo, que são as pessoas, os trabalhadores de transportes coletivos, né? Então, pessoas que trabalham com ônibus, que trabalham alternativos, que são taxistas, eles podem estar sendo vacinados hoje. Ok, eu ouvi pergunta aqui, quem teve Covid, qual o prazo para tomar a vacina? 30 dias após o início dos sintomas.
Ele faz a sua continha, né? Depois de 30 dias pode se vacinar. Do início dos sintomas, 30 dias. E se não souber quando começou os sintomas, a gente conta 30 dias a partir do resultado do exame. Você acredita que a vacinação vem mudando o quadro aqui em Caicó? Acredito, não só em Caicó, mas a gente tem visto que a hospitalização de idosos, né, e os óbitos em idosos, ele diminuiu significativamente, que mostra que as pessoas que estão sendo vacinadas, elas não estão complicando, né? Elas podem até ter o Covid, mas elas não estão complicando. O maior número de internamentos hoje e de complicação são em pessoas jovens, realmente, que não foram vacinadas ainda. A resistência para se vacinar ainda é grande aqui em Caicó, tem diminuído? Não, tem diminuído. Inclusive, algumas pessoas que no primeiro momento não quiseram tomar, mudar de opinião, já né? Estão se vacinando. Dificilmente a gente tem alguma recusa. Mas ainda tem pessoas que tomaram a primeira dose e não quiseram tomar a segunda. Então, a gente ainda tem algum tipo de recusa, mas bem pouco. Infelizmente, o calendário vacinal se prejudica bastante, né? Se você tomar a primeira e não quer tomar a segunda, pode não ter nenhum efeito sequer? Se você não toma a segunda dose, você não vai conseguir ter aquele resultado que a gente espera, né? Que é a imunização completa dessa pessoa. E aí também, muitas vezes até em números, né? Aparece que tal município tem muitas doses atrasadas e, na verdade, não são doses atrasadas. É porque aquela pessoa que tomou a primeira dose se mudou ou tomou a segunda dose em outro município ou se recusou e fica contando como atrasos mesmo de doses. Vocês chegaram aos 50 anos de idade sem comorbidades, né? Está dentro do que vocês esperavam? Por exemplo, o Caicó hoje era para estar mais avançado. Não, está dentro do que espera. Inclusive, foi um questionamento nosso, né, com o pessoal do estado, porque a gente viu alguns municípios, poucos, mas alguns municípios que já estavam na faixa de 40 e poucos anos. E a gente questionou por que alguns municípios estão em 40 e poucos anos, enquanto a maioria do Seridó está em 59, 58, 57. E aí a pessoa responsável pela imunização estadual disse: vocês não se iludam, porque nenhum município recebeu doses suficientes para já estar nessa faixa etária de 40 anos. Então, esses municípios que estão anunciando que já estão em 40 anos sem comorbidades, é porque muita gente ficou para trás sem ser vacinada. Diferentemente das... Tem que avançar. Diferentemente de Caicó ou de outros municípios da região do Seridó, que tem tido cuidado de avançar para uma nova faixa quando todo mundo da faixa anterior já foi contemplado. Com comorbidades, vocês já atingiram toda a meta? Com comorbidades, a gente já chegou, né? Já faz umas 3 semanas que a gente já anunciou que 18 anos acima pode tomar. E aí sempre está procurando uma ou outra pessoa ainda, aquelas pessoas que não tinham um laudo, que estavam procurando. Mas a nossa meta, assim, de hipertensos, diabéticos, obesos, essas pessoas elas já foram vacinadas. Quantas pessoas já foram vacinadas em Caicó, então? Em Caicó, nós já aplicamos de doses pelo RN mais vacina, que eu peguei aqui o dado atualizadinho agora. A gente tem 33.872 doses administradas, mas na verdade a gente já administrou mais, porque alguns setores que ontem estava tendo vacinação, a internet não ajudou muito, então hoje a equipe continua inserindo no RN mais vacina, mas nós já aplicamos mais de 34 mil doses em Caicó. Dessas 34 mil doses, 9.061 foram de segunda dose, então pessoas que tomaram a primeira dose, nós já temos mais de 25 mil pessoas. O que daria aí um percentual bastante significativo já da nossa população, não é isso? Isso, mais de 1/3 da população. Vocês têm previsão quando é que vai vacinar? Claro, talvez isso só quem possa responder seja a chegada das vacinas, mas qual é a sua expectativa de vacinar toda a população caicoense? Olha, o governo do estado anunciou que até setembro, se eu não me engano, ele queria que toda a população tivesse vacinada até 18 anos desse ano, né? Mas aí realmente é muito relativo, depende muito. Nem o município nem o estado consegue garantir, porque depende do envio de doses do Ministério da Saúde para os estados. Tomara que se confirme essa previsão, né? Isso. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Por favor, pergunta, Jardim, o que eu faço? Eu tenho 48 anos, tenho comorbidade, mas não pude tomar a vacina da Oxford, por causa do teu histórico de trombose. O que eu faço para tomar outra vacina, que até agora eu não fui vacinada? E aí, Jardine? Pronto. Primeiro que a vacina de Oxford, ela não é contraindicada para ninguém, né? Essa questão do risco de trombose é um risco mínimo, então todos os estudos têm apresentado que o risco da Covid para esse público é bem maior do que o risco da vacina. Então a recomendação é que se só tivesse ela, já tomasse. Mas já fazem 2 semanas que a gente tem vacinado comorbidades com a Pfizer, não é a AstraZeneca. Tanto semana passada como ontem, nós utilizamos só a Pfizer. Então já pode estar procurando a gente não receber mais a AstraZeneca
os últimos lotes. Então, ontem a vacina que estava em todos os pontos, ou era Coronavac ou era Pfizer, para pessoas com comorbidades e acima de 50 anos. No caso dela, ela pode procurar então que já ela se pode vacina. procurar no próximo dia de vacinação, que a gente está tendo doses que não sejam AstraZeneca também. Hoje não, né? Não, porque hoje é só para um público específico, que é o pessoal de transporte coletivo, gestantes. Tem gente que quer escolher a vacina ou não? Tem. E não, a gente não pode, dá, né? não pode, né? A vacina que tem no momento. Né? Então, assim, como é que a gente tem disponível, pode estar procurando. Mas realmente, ontem chegou uma pessoa e disse que era alérgica à vacina. Eu disse, como é que você é alérgica? Você nunca nem tomou, mulher, para saber. É uma vacina nova. Então, assim, sempre tem quem queira escolher uma dose ou um tipo ou outro, mas aí a gente não tem esse luxo, não. Estando vacinado já é uma oportunidade maravilhosa. Parece que a nova onda do momento é a Janssen, né? Que vai chegar, já chegou aqui no nosso Brasil, vai chegar em Caicó. E por que é tanta procura por essa vacina? Só em ser dose única já anima muito, né? Porque, pronto, quem toma AstraZeneca ou a Pfizer toma uma dose e com 12 semanas vai tomar a segunda dose para que tenha sido considerado, né, o esquema completo. Então, você saber que tomou uma dose hoje, não vai precisar tomar outra, e você já está garantido, só isso aí já anima muito a população, Caicó, né? vai receber a Janssen? Vamos receber Janssen, sim. Agora, eu não sei para qual público ainda, né? Eu estava conversando esses dias com o pessoal da imunização estadual, e tem uma proposta daquele público que é mais difícil de ser vacinado com a Janssen, para não ter que estar procurando no segundo momento, né? Como pessoas privadas de liberdade, população de rua, mas aí a gente está aguardando as notas técnicas. Deixa eu avançar aqui nas perguntas. Bom dia. Bom dia. Sabemos que qualquer pessoa pode se manifestar livremente quando a tomada da vacina. Aí pergunto, algumas unidades ou uma unidade onde está sendo aplicada a vacina está disponibilizando placas com conotação política, favorável ou desfavorável a determinados políticos. O que é que a Secretaria tem a dizer sobre esse acontecimento? Se tem conhecimento ou o que deve estar sendo feito para evitar esse tipo de manifestação? Acho que ele se refere às manifestações individuais de quem toma vacina, né? Isso com aquelas plaquinhas, né? Aquela coisa toda. Apoio isso, não sei o quê. Pronto. Com relação às salas de vacina, aos pontos de vacinação, os serviços em si, eles não têm manifestação, eles não têm, a gente não toma um partido, a gente não opta por A nem por B, a gente não tem esse tipo, nem da parte dos profissionais, nem da parte da estrutura mesmo, né? Por parte da estrutura. Agora, o usuário, ele tem direito de se manifestar. Então, tem alguns usuários que têm levado as plaquinhas, sim. Alguns sindicatos têm levado as plaquinhas, sim, as pessoas usam, mas aí é uma coisa que eu quero deixar bem claro, que não parte da gestão municipal, né? Não são os profissionais que estão levando essas plaquinhas, nem incentivando as pessoas a usarem, muito menos a gestão municipal que faz esse tipo de coisa. Mas as pessoas, elas têm liberdade de tirar a foto como elas quiserem, levar a plaquinha que quiser, e a gente realmente não pode proibir. E nem a gestão pode proibir isso? Não podemos proibir. Ok, então. Vou ter mais pergunta. Bom dia. Vacinação muito adiantada em Caicó, graças a Deus, porém tem os dois direitos, tanto por ser profissional de saúde, como ter comorbidade, mas ainda não fui vacinada. Já procurei a Secretaria de Saúde e não tive resposta. Será que Jardina pode me responder pelo rádio aí? Bem, comorbidades, se ela estiver no quadro das comorbidades que são contempladas, né, a gente tem uma tabelinha das quais comorbidades são contempladas, a pessoa pode até me acionar depois, que eu tenho como estar mandando essa tabela. Se ela estiver dentro daquelas comorbidades e tiver um laudo que comprove, ela é vacinada. Assim como se for trabalhador de saúde e tiver a comprovação que trabalha no município de Caicó em um serviço de saúde, também é vacinada. Talvez tenha faltado algum tipo de comprovação. Tenho 53 anos, não consegui tomar a primeira dose. O que é que eu faço? Aguardar o próximo dia, que provavelmente será terça-feira que vem. A Pfizer tem contraindicação? Pergunta o ouvinte. Não. Não tem, né? Não. Ok, tem mais pergunta aqui. Chegando, deixa eu só trazer aqui rapidinho. As vacinas serão anual da Covid-19? Nós vamos se vacinar todos os anos agora? A gente não tem certeza ainda, mas acredita-se, porque é tudo muito novo, né? Tá vendo a eficácia da vacina, tá vendo quanto tempo dura a imunidade, mas existe uma possibilidade de ser anual. O Gutenberg pergunta, quem está com sequelas da Covid pode tomar a vacina? Após 30 dias do início dos sintomas, pode tomar. Agora, se tiver com sintomas sugestivos de Covid, febre, tosse, sintomas respiratórios ainda, a gente espera que passe. Sou cardiopata, tomei a vacina Oxford e tive só um estado febril.
paciente tome a vacina é importante. Uma criança toma a vacina e não dá reação. A vacina salva vidas, né? Aqui é mais um depoimento, né? Isso. Vocês têm, como é que vocês reagem a esse tipo de informação que fulano tomou, teve uma reação? Ontem nós entrevistamos aqui o imunologista Dr. Leonardo Lima, ele disse que isso é normal, né? Que é esperado, inclusive, esse tipo de reação, por ser uma coisa realmente muito nova, né? Isso, e aí não é só a vacina da Covid, né? Todas as vacinas sempre tiveram alguma possibilidade de reação, né? Quem é mãe e pai sabe aí que aquelas vacinas que o bebê toma com 2 meses, com 4 meses, 6 meses, apresenta muita reação. Então, a vacina da influenza, tem pessoas que tomam e adoecem e tem alguma reação também. Então, isso é esperado porque é algo que realmente mexe com o sistema imune, né? E aí o corpo reage dessa forma, mas é esperado. Sintomas mais graves, ele pode estar procurando a unidade de saúde para que a gente possa estar notificando como reações adversas, mas essa febre, dor no corpo, são sintomas esperados. Bem, eu tenho aqui um profundo respeito pelo nosso ouvinte, né? Então, assim, o ouvinte está me passando aqui algumas fotografias de uma UBS aqui em Caicó, onde essas plaquinhas que ele se referiu estariam, inclusive, em mesas da repartição. Vou passar para você e você apura aí realmente a veracidade dessa informação. E com certeza, se você for confirmado, você vai tomar as providências cabíveis. Isso. Você mesmo disse, isso não é permitido que aconteça. Desde já teve unidades que tiveram umas plaquinhas que ficaram em cima de mesa, mas aí foi o sindicato de educação, não sei se você daí, se for, tem até um nomezinho, assim, de alguma coisa embaixo, né? Do sindicato. Pronto, justamente. isso mesmo. E aí o sindicato, ele tem liberdade, eles estavam lá, foram lá visitar, porque o sindicato lutou muito por essa vacinação para trabalhadores da educação. Então, a pessoa do sindicato esteve lá com essas plaquinhas e o profissional da educação que queria tirava foto. Então, esteve numa mesa com essa profissional perto, mas não foi algo que a gestão ou que os trabalhadores da vacinação colocaram. Ok, mas pergunta, por que não aumenta mais os dias para vacina para aumentar as pessoas imunizadas? Porque a gente não tem dose. Ontem mesmo eu só queria que viesse aí um monte de dose, eu botava de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, a gente terminava de vacinar o povo de Caicó em uma semana. Mas você vê, ontem nós distribuímos 2.000 doses de vacina nos pontos de vacinação, e de 11 horas a maioria já tinha acabado. Então não adianta eu dizer, se eu consigo, eu marco até as 14 horas, eu não consigo ter vacina até as 14, quanto mais por mais dias, né? Então a gente realmente não marca mais dias porque a gente não tem. E a chegada de doses no município, ela tem sido uma vez por semana, semanal. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, é um pouco extensa, vou ler aqui. Marcos, bom dia. Por gentileza, questione Jardena sobre o direito de vacinação dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, considerado como serviço essencial pelos governos federal e estadual. No entanto, não foram inclusos nos planos nacional e estadual de vacinação. Porém, alguns municípios já estão priorizando a vacinação para essa categoria, por entender que os serviços prestados pela política pública de assistência social devem sim ser vistos como serviço essencial, em especial diante da realidade vivenciada face à pandemia da Covid-19, enquadrado no patamar de emergência e calamidade pública. Caicó vai vacinar os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social? Nós temos, inclusive, a secretária de Assistência Social, Valdiméria, ela já mandou vários ofícios solicitando essa vacinação, né? Então, cabe dizer aos trabalhadores da assistência que a secretaria deles está lutando por isso. Antes de ontem mesmo ela me acionou, conversei com o pessoal do Estado, só que ainda não foi contemplado em nota técnica nem pelo Ministério da Saúde e, consequentemente, pelo Estado, porque o Estado segue a do Ministério. E o município segue a que o Estado envia para a gente. Então, ainda não foi contemplado. Quando um público é contemplado, vem doses específicas para eles. Então, nós não tivemos, a gente não tem como estar desviando doses de um grupo para outro, mas foi falado esses dias que vão estar discutindo em Câmara Técnica a possibilidade de estar introduzindo esses grupos. E logo que eles sejam inseridos e venham doses destinadas para eles, a gente vai estar vacinando. Então, quem tem 50 anos pode ir hoje, porque ontem fui às 13 horas e não achei mais vacina. Exatamente. Como eu falei, os pontos ontem encerraram a vacina antes do previsto, hoje não. Hoje nós não temos mais vacina. Justamente ontem encerrou porque não tinha mais doses, né? A gente encerrou, então cada dose ela vem para um público X. As doses que nós temos para ser utilizadas hoje só o dos trabalhadores de transportes coletivos, gestantes, puérperas, lactantes, segunda dose de quem tiver no período de tomar, seja AstraZeneca ou seja Coronavac, e algum trabalhador da educação que não conseguiu ser contemplado ontem. Ok, quem está aqui lhe mandando os parabéns é o Epifânio do Hospital.
Não colocou de onde é o hospital, é de onde? Tem um Epifânio que é de Equador, não sei se é ele. Quem está aqui mandando abraço também é o Júnior de Zé Geraldo, você conhece muito bem, né? Conheço. Seu irmão lá de Equador, né? Sempre que você vem aqui, a sua família assiste aqui. Tudo fã. Né? Tem mais pergunta aqui. Quantos dias precisa para umas pessoas que passou os 14 dias isolado no tratamento de Covid para tomar a vacina? Alguns dizem que é 30, outros 60, e aí? 30 dias após o início dos sintomas. Ok, né? Então, só para deixar claro, gente, pelo que Jardina disse, com certeza a próxima etapa de vacina ele vai ser para completar os 50 anos. Isso, a não ser que venha muita dose, a gente inicia 49, 48, mas as doses que vierem, vamos priorizar as pessoas que não conseguiram ser contempladas ainda de 50 anos acima. Quando é que Caicó recebe novas doses? Todo final de semana a regional está recebendo, né, entre sexta, sábado, para repassar para os municípios. Então, geralmente até a segunda-feira a gente está recebendo. Mas as notas técnicas, elas são publicadas na sexta-noite pelo Estado, então a gente já passa o final de semana divulgando para que na terça-feira a população esteja se vacinando. Jardine, obrigado pela sua participação. Eu sei que o trabalho de vocês não é fácil, né? Em alguns momentos é elogiado, é criticado, mas com certeza são ossos de ofício, né? E além da campanha da vacinação contra a Covid, também temos a da gripe, não é isso? Isso, nós estamos na vacinação contra a influenza. Ótimo você falar, porque todos os postos de vacinação tá tendo, né? Ao contrário da Covid, essa não tem faltado. Então as pessoas podem procurar, nós já avançamos nos grupos, né? Então crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, idosos, pessoas com comorbidades, pessoas que trabalham na segurança pública, trabalhadores da educação, trabalhadores caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo. Essas pessoas elas já podem estar procurando a vacinação contra a influenza. Lembrar também que, como são os grupos coincidem, né, tanto da Covid como da influenza, que tem que ter 15 dias de intervalo entre uma vacina e outra. Então, quem tomou a da influenza, aguardar 15 dias para tomar a da Covid, ou vice-versa. Quem tomou a da Covid, aguardar 15 dias para tomar a da influenza. Quem está aqui lhe mandando um abraço também é a Suenira, diretora da 10ª DIREC. A gente faz um aplauso ao setor de imunização. Agradecemos imensamente a Lei 10.915 do deputado Francisco, que incluiu os profissionais da educação e a equipe de imunização, e a Secretaria de Saúde do Estado e do município nos deram muito apoio, né? Ela deve se referir à questão da vacinação para os professores, né? Isso, tanto Suenira, né, que é responsável pela DIREC aqui em Caicó, como o Sérgio, secretário de Educação, os dois me ajudaram muito na organização, no levantamento do número de profissionais, na atualização, para que a gente conseguisse fazer de uma forma bem organizada a vacinação para os trabalhadores da educação. E o Epifânio disse que é o de Equador, mas mora hoje em Parnamirim. É ele mesmo. Um abraço, Jardine. Obrigado pela sua participação. Obrigada, Marcos. São 7h36. Eu vou para o intervalo comercial. Volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95.